Fala pessoal, aqui é a Júlia do canal Botafogo em Ação e hoje o vídeo é sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre quem é o Martim Anselmi. Então, sem mais delongas, só roda a vinheta. Botafogo, campeão de 1910. Pois é, gente, graças a Deus não esperamos quase nada. No dia 22, já ali preparando, eu acho que já foi um presente de Natal pra gente. No dia 22, na segunda-feira, foi anunciado, enfim, que abemos Tech. Diferente de várias decepções que tivemos ao longo dos anos, esse, por mais que a gente ainda não conheça muito bem, principalmente quem não acompanha campeonato português, campeonato europeu em geral, mas alguns devem conhecer porque ele já teve passagem aqui no Brasil pelo Internacional. Então, para quem ainda não conhece direito, eu separei algumas informações que de fato agregam, porque é muito bom a torcida saber como funciona o técnico, a forma como ele pensa, sua forma de jogar, se ele tem uma forma específica favorita de jogo ou se ele realmente estuda a situação e muda de acordo com a necessidade daquele jogo. Isso só vamos conseguir ver de fato quando começar o ano que vem e ele já estar no comando. A ótima notícia é que ele está mais do que acostumado com o futebol sul-americano e ainda teve uma passagem pelo Brasil, né, pelo Internacional. Ele tem o melhor dos dois mundos, basicamente. E por mais que ele seja jovem, né, ele tem 40 anos, ele, por incrível que pareça, ele não foi jogador de futebol. Ele foi estudar, uma coisa que eu acho muito importante e que tem muita gente que acha que só porque o cara foi um bom jogador que será um bom técnico, e não é assim que funciona. Claro que temos exceções, muitas exceções, não são todos que conseguem funcionar como técnico. E ele não foi jogador, ele estudou muito para poder chegar onde está. Ele tem experiência até na Europa, né? Ele já vai começar a assumir o comando a partir de janeiro. Já vamos começar calendário já. Não tem essa mais de calendário em março, abril, maio. Não. Janeiro já temos compromissos muito importantes. E o Anselmi, ele assinou o contrato ao momento, né? O contrato dele é até dezembro de 2027. Porém, né, como sabemos, é possível que, caso haja bons resultados, que ele possa renovar e permanecer. Seria ótimo ter, né, ano que vem, ter um Natal e um Ano Novo sem se preocupar com o técnico saindo. Então, temos uma esperança, e é uma esperança muito boa. O Anselmi, ele foi muito elogiado pela diretoria do Botafogo, bem avaliado internamente, ou seja, o próprio John Textor conversou com ele, justamente pela rapidez com que ele foi escolhido, que dá uma certa esperança de que dessa vez realmente vai funcionar. E foi justamente quando ele estava disponível no mercado, desde o Mundial de Clubes, quando ele treinava o Porto, e quando o Porto foi eliminado, ele acabou também sendo demitido. Então ele ficou disponível até o momento. Já foi até elogiado pelo Marçal. Já tem um apoio grande, né, de um cara gigante como o Marçal. Ele fica aí com uma grande responsabilidade, um peso muito grande, que é, né, de reconquistar boa parte da torcida e principalmente na questão de confiança, porque a gente acabou perdendo parte da nossa confiança no time com tudo que aconteceu esse ano. O Anselmi pode ser a resposta para todas as nossas perguntas, para quem, né, tava numa situação complicada, e ter um técnico que já entende do futebol sul-americano
e que já vai preparar o nosso time para começar a enfrentar a pré-Libertadores, tem tudo para dar certo. Futebol é uma caixinha de surpresas, porém eu acredito que temos muitas vantagens e que com o treinamento certo, com a mentalidade em dia, com os reforços que virão também, que já estão atrás, eu acredito que o nosso time tem tudo para repetir um ótimo ano, né? Não terá ano igual 2024, porque foi nosso primeiro título da Libertadores, muita emoção envolvida. Ele sempre será, tipo, o principal, o nosso título mais emocionante, mas quem não quer ganhar um segundo, terceiro, um quarto? É isso, temos tudo nas mãos para consertar os erros de 2025 e consertar tudo e muito mais em 2026 com a chegada desse técnico que é jovem, que teve suas experiências e que tem tudo para apenas somar, deixar a equipe unida novamente, porque nossos jogadores a gente sabe que não é uma preocupação. O Barbosa, o Matheus Ponte, o Montoro estão aí passando férias juntos, fazendo o pessoal rir, ou seja, o elenco é unido. O que a gente precisava era de um técnico que tivesse a mesma postura de líder como o Arthur Jorge tinha. Ou seja, era uma coisa que ajudava os jogadores até em momentos difíceis, e isso é muito importante de se ter. Ele foi logo escolhido, então isso significa que ele tem o aval, ele tem a confiança da diretoria e até dos próprios jogadores, o que de certa forma dá um ânimo. O Martin Anselmi, ele iniciou a carreira dele como treinador profissional em 2021, onde ele começou treinando o time do Unión La Calera, do Chile, e ele também comandou o Del Valle, né, o Independiente Del Valle, do Equador, e chegou a comandar também o Cruz Azul do México, antes de chegar no time do Porto, né, de Portugal, onde ele ficou até o fim da Copa do Mundo de Clubes, né, que tivemos no meado desse ano. E quando acabou, ele ficou livre no mercado até o momento. O último trabalho dele foi no Porto, e com isso já dá para ter uma noção dos resultados deles. E eu trouxe aqui bonitinho para vocês, para que a gente possa avaliar o rendimento que ele teve nesses times, ainda mais sendo um treinador jovem. Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês o aproveitamento, número de vitórias, número de derrotas. Vamos deixar tudo bem mostradinho para que vocês possam tirar suas próprias conclusões, né? Então vamos lá, sem mais delongas. Então vamos lá. Vou até olhar para cá para passar as informações certinhas para vocês. Na temporada 2021, onde ele começou, né, no time chileno Unión La Calera, onde em 16 jogos ele teve apenas 3 vitórias. Em 2022 e 2023, ele esteve no comando do Del Valle e foram 63 jogos e 36 vitórias. Lembrando que nesse caso só estamos vendo o número de jogos e vitórias, então não sabemos a quantidade de empates e derrotas, né? Possa ser que ele tenha poucas derrotas, mais empates e isso interfira de alguma forma. Mas isso aí deixaria o vídeo bem mais longo do que já provavelmente está. Então eu decidi focar no número de jogos, no número de vitórias, para então depois a gente chegar mais fundo. E então, depois do Del Valle, em 2024 e 2025, ele esteve no comando do Cruz Azul do México e em 46 jogos foram 23 vitórias. E em 2024 e 2025, até
o Porto ser eliminado do Mundial de Clubes, ele esteve, né, ele esteve no comando do time e em 21 jogos ele conseguiu 10 vitórias. Ou seja, no total de 146 jogos desses que eu citei, foram 72 vitórias. Eu, assim, considero um número mediano para bom, assim, sabe? E até porque foram situações bem diferentes. Ele começar em um time chileno com 16 jogos apenas, até chegar na Europa, no Porto, e apenas foi demitido assim que a Copa do Mundo de Clubes terminou. Ou seja, então ele poderia até, se tivesse continuado, ele poderia ter conseguido fazer mais pelo time, o que acabou não acontecendo. Mas então, falamos dele sobre treinador, né? Ele como treinador, e sobre ele como pessoa, de onde ele começou realmente, porque obviamente ele já não começou sendo treinador, né? E uma boa curiosidade já de cara é que, né, como eu falei anteriormente, ele não foi jogador de futebol, diferente de muitos técnicos que a gente vê hoje em dia que já jogaram e hoje são técnicos. Ele nunca jogou por nenhum time. Ele apenas estudou e, com a devida formação, aí sim ele começou, mas ele começou lá de baixo. O que, de certa forma, foi ótimo, porque você começando de baixo, você consegue ir, né, adquirindo experiência, adquirindo novos conhecimentos que irão te ajudar futuramente em, né, justamente no cargo de técnico. Ele nasceu em Rosário, na Argentina, e, como eu falei, nunca atuou como jogador de futebol, ao menos não profissionalmente. Ele é formado em jornalismo e ele entrou no mundo do futebol, né, em 2015. Ele começou trabalhando como assistente nas categorias de base do time Excursionistas, que é um time da Argentina também, de Buenos Aires. É um time antigo. Então, ele começou como assistente das categorias de base desse time. Estando dentro de casa, o que também ajuda bastante. E como assistente técnico, ele trabalhou também ao lado de Gabriel Milito no Independiente em 2016. Depois disso, ele foi acumulando experiência, né? Como eu falei, isso é muito importante. Ele foi acumulando experiências como auxiliar ainda em vários clubes, como o Atlanta, a Universidade Católica, o Real Garcilaso, tive até que parar para ler o nome porque virou um trava-língua, além dos já citados, né, Del Valle e inclusive o Internacional. E pelo Del Valle, ele teve muito destaque por ter sido multicampeão. Ele se destacou ali no período de 2022-2023, e durante esse período ele basicamente foi ganhando notoriedade no futebol sul-americano, já que, né, nesse período ele conquistou 4 títulos, que foi a Copa Equador, a Supercopa do Equador, a Sul-Americana e a Recopa Sul-Americana. Então, chegando a enfrentar o São Paulo, na época o São Paulo, e o Flamengo. Então, ele já sabe, né, já tem experiência, tanto como auxiliar no Internacional, como também enfrentando times brasileiros, o que é ótimo pra gente. E aí, vamos lá. Qual é o estilo de jogo do Martim?
ele é o tipo de técnico que ele tem ideias inovadoras, ele não tem medo de usar essas ideias inovadoras. Ele adota principalmente um estilo de jogo vertical e ofensivo. E ele é extremamente capacitado, até porque, como podemos ver, né, ele estudou sobre isso, ele é formado em jornalismo e ele começou como assistente e foi crescendo até chegar onde está. Então, merecedor ele é, e muito, e totalmente capacitado. Então, de acordo assim com o que podemos ver nos outros times, né, a sua evolução, o seu desenvolvimento, a equipe dele geralmente se caracteriza por um ataque bem estruturado, uma marcação intensa no campo adversário, uma posse de bola ativa e ritmo de jogo bem intenso. Ou seja, ele tem o sangue nos olhos que a gente estava torcendo, que a gente estava desejando esse tempo todo. Ele tem o sangue nos olhos. Isso a gente não pode negar. E é argentino. A gente sempre teve muita sorte com jogadores hermanos, né? Jogadores latinos, junto com os brasileiros, sempre tivemos muita sorte no Botafogo. E isso continua até hoje. E eu acredito que isso vai ser muito importante, justamente por ter essa conexão, né, de serem sul-americanos unidos, pode ser a chave que precisava para poder fazer funcionar de novo o nosso motor, né, aproveitando a pequena piada. E aí, durante a sua passagem pelo Porto, ele conquistou 10 vitórias, 6 empates e 5 derrotas em 21 jogos. Foi como eu falei, a gente teve aquela tabelinha, né, mas que a gente iria se aprofundar agora, né, principalmente no seu trabalho mais recente no Porto, onde podemos ver que, né, em 21 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, de certa forma, para um técnico ainda, de certa forma, com pouca experiência como técnico, né, e por ser um cara novo ainda, 40 anos. Então, eu acho um resultado positivo para alguém que tá ali, né, de certa forma, não começando, mas de certa forma ainda não sendo um grande nome, né, não, principalmente para nós aqui. E, ou seja, pelo Porto, ele teve 57% de aproveitamento para um técnico novo. E ofensivamente, a equipe se destacou ao marcar 32 gols, mesmo tendo sofrido 25 dentro do campo. Mas, de qualquer forma, 32 gols em 21 jogos. Então, mais uma vez, um resultado que, de certa forma, eu vejo como positivo. E é o que a gente espera, né, dele, que ele venha pro Botafogo com sangue nos olhos, um cara que já tá acostumado com o futebol sul-americano, que já, de certa forma, já conhece o futebol brasileiro. Ele veio para somar, e eu espero ansiosamente para que chegue logo janeiro, para que a gente veja do que ele é capaz. Mas lembrando que o cara vai começar a trabalhar em janeiro, né? Até então, ele ainda não pôde demonstrar o que ele pode fazer com o Botafogo. Estamos em recesso, final do ano, mas o ano já vai começar em janeiro. E aí vamos ver, aos poucos, né, do que ele é capaz. Porque não vai ser num jogo de copinha, não vai ser num campeonato carioca que o cara perdendo um jogo, 2, a gente já vai começar a descascar o cara, né? Então, temos que ter principalmente paciência, porque o cara, ele já mostrou
que o talento ele tem, a capacidade ele tem, e precisamos apenas ter a paciência sem deixar de cobrar. Sem deixar de cobrar, obviamente. Mas que a gente possa acolher ele e que a gente possa também torcer, enfim, que a torcida volte a encher, a lotar o estádio, que a torcida possa estar lá de novo em 2026, porque somos tão importantes quanto os jogadores em campo. Nós todos somos o 12º jogador. E sem a torcida, o clima de jogo é outro. Então, fica aqui também, antes de, enfim, encerrar o vídeo, fica aqui o meu apelo também para que voltem ao estádio, voltem a torcer, voltem a botar fé, a ter esperança, porque cantar que vai apoiar até o final é falar da boca para fora se você realmente não vai lá e faz isso acontecer. Então vamos dar um apoio, vamos dar uma chance, e sem já começar a vomitar críticas logo no início, porque estamos numa situação de a gente está se recuperando. Então, as coisas não vão mudar do dia para noite, né? Vai ser um processo um pouco demorado, mas que feito da forma correta e com reforços vindo, as coisas vão se acertar. Então, sem correria, sem desespero, porque foi isso que fez a gente ter o ano que a gente teve. Foi correria, desespero, porque deixou tudo para a última hora, né? E temos aqui um técnico que tem tudo para dar certo. Basta a gente acreditar e a gente estar em campo. Quer dizer, não em campo literalmente, a gente estar no estádio, na arquibancada, apoiando e torcendo para que seja uma mudança bem radical. E é isso. A gente tem que voltar a acreditar, a gente tem que continuar torcendo, continuar apoiando. E é isso, pessoal. Eu tô gravando esse vídeo de madrugada, já quase 5 da manhã, né, de Natal. Então, eu desejo a vocês um felicíssimo Natal. Provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, né, provavelmente já vai ter passado, com certeza. Mas eu espero que tenham tido um ótimo Natal. Desejo muito amor, muita prosperidade, muita luz, muita saúde. E que seja só o começo de um ano muito, muito perfeito. E que o Natal tenha sido uma fonte de renovação, até espiritual, pra gente se recuperar totalmente como torcedor e como pessoas também. Então, fica aí o meu abraço, fica aí, né, os meus votos de boas festas, e nos vemos no próximo vídeo. Eu vou tentar não demorar muito a aparecer dessa vez. E é isso, mas muitas felicidades para todos nós. É isso. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.